Pessoal, tudo bem? Chegou a hora de um lado, a seleção atual campeã do mundo, com o melhor jogador da sua geração, tricampeã mundial, é a seleção argentina que chegou aos trancos e barrancos, mas de forma muito épica em determinados momentos, questionável em outros, é bem verdade. E do outro, temos uma seleção que vai para apenas a sua segunda final, com um jogador estrela muito novo e muito promissor em Lamine Yamal, um time que tem uma construção de elenco duradoura, com o time vindo da base, sendo construído desde muito cedo. Primeira final desde que foi campeã do mundo em 2010, em busca do bicampeonato é a seleção espanhola. Teremos um jogo muito interessante, um jogo entre duas seleções que têm muitas ligações, obviamente. A Espanha, vale lembrar, foi o país a colonizar a Inglaterra, a Argentina e dar muitas das características que tem até hoje. Há uma comunidade muito grande de argentinos na Espanha e espanhóis na Argentina, né? Por exemplo, Nico Paz, jogador da seleção argentina, é nascido na Espanha. Então, um jogo que também tem influências futebolísticas, já que a seleção espanhola, como nós a conhecemos, esse time que tem a posse de bola controlada e que tenta ser dono do jogo a todos os momentos, mesmo que isso custe o entretenimento da partida, é muito moldado pelo Barcelona de Pep Guardiola, que iniciou seu trabalho após 2006, 2007, que montou um time campeão da Champions em 2009, em 2011, e lá foi muito importante para a trajetória dessa equipe. Lionel Messi, jogador estrela que impulsionou demais esse estilo de jogo e agora poderia, naquele momento, ter escolhido representar a Espanha, já que desde os 13 anos de idade viveu naquele país, mas escolheu, e com muita pressão, obviamente, da Federação, da Associação Argentina de Futebol, a AFA, decidiu representar a seleção argentina e joga pela Argentina desde 2006 naquela Copa do Mundo, né? Então teremos aí provavelmente a última partida de Lionel Messi na sua última Copa do Mundo e a primeira partida de Lamine Yamal, a primeira final de Lamine Yamal na sua primeira Copa do Mundo, já com 19 anos. E falando desses dois jogadores, os dois protagonistas do jogo de hoje, é sabido, e provavelmente você já viu isso em algum lugar, que Messi e Yamal já se encontraram anteriormente. Antes de serem jogadores, pelo menos Yamal, antes de ser jogador de futebol, naquele ensaio fotográfico promovido pela Unicef, né, organização da parte das Nações Unidas, e naquele momento nós tivemos uma foto muito curiosa tirada em que o Messi dá banho num bebê Yamal, né, de meses de idade. Aquele incidente é muito interessante porque é de uma probabilidade absurda, né? Um bebê aleatório chegar à final da Copa do Mundo contra o cara que tirou a foto com ele, jogador, o Lionel Messi, que naquela época um iniciante viria a se tornar um jogador do tamanho que tem. Isso chegar a uma final de Copa do Mundo. Detalhe, aquele ensaio fotográfico veio a partir de um sorteio de pais de jogadores de bebês em Barcelona, de crianças em Barcelona, que deveriam se inscrever, né? E o pai do Yamal se inscreveu e ele participou daquele ensaio. Uma coisa louca, né? Coisa que só o futebol pode proporcionar pra gente. Nós temos esses dois jogadores há 19 anos de diferença, no dia 19 de julho, um deles vestindo a camisa 19, com 19 anos de idade. Essa grande coincidência. Mas final de Copa do Mundo é isso, tem muita coisa fora do campo, como tem a Copa do Mundo inteira. Mas sobre o jogo em si, né? Tô com a camisa da Argentina aqui, é bem verdade. Falo para você porque não tenho uma camisa da Espanha. Tem uma, aliás, que eu tinha quando muito pequeno. E aí um relato pessoal, eu sou um grande fã do Iker Casillas, né? Ex-goleiro do Real Madrid. E tenho uma camisa do Casillas de pequeno, né? Que foi presente do meu pai. E guardo até hoje, mas ela certamente não cabe em mim. Por isso que não visto aqui. Só que
coloco essa da Argentina também para dar aquela zicadinha, vamos ver. Eu nunca fiz um vídeo desse de previsões com a camisa da Argentina, já fiz alguns vídeos de análise com ela, mas vamos ver o que resulta, né? Bom, é a segunda final em sequência da seleção argentina, no histórico total, né? Repito, pode conseguir o tetracampeonato, ficaria empatada com Itália e Alemanha no histórico geral, a um título da seleção brasileira. Além das 3 finais que já ganhou, a Argentina já disputou outras 3, né? Essa é a 7ª final disputada pela seleção argentina. Perdeu em 1930 por 4-2 para o Uruguai, perdeu para a Alemanha em 1990 por 1-0 e perdeu para a mesma Alemanha em 2014 por 1-0. Nas que venceu a primeira em 78 contra a Holanda por 3-1, perdão. Venceu a seleção alemã também em 1986 por 3-2 e venceu a França nos pênaltis na Copa passada por 3-3. A Argentina, vencendo essa Copa do Mundo, pode se juntar ao Brasil entre 58 e 62 e a Itália entre 34 e 38, como as únicas 3 seleções que venceram 2 Copas do Mundo seguidas. A Espanha, repito, joga apenas a sua 2ª Copa do Mundo da história. Quando chegou, venceu, né? Venceu em 2010, naquela partida contra a Holanda na prorrogação por 1-0. É uma partida que tem alguns quês de imprevisibilidade, já que é uma final de Copa do Mundo. Ninguém esperaria que em 2022 nós teríamos aquele maluco 3-3 do jeito que foi, com a Argentina abrindo 2-0 e a França chegando ao empate, gols na prorrogação. Para mim, o maior jogo da história da Copa do Mundo. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, né? Porque nós temos um perfil de jogo muito diferente. A França daquela partida não é a Espanha desse jogo. É uma Espanha que tem muito uma posse mais calibrada, mais pensada, mais devagar, mas que acelera em momentos decisivos, assim como a Argentina. Nesse sentido, são equipes que têm um jogo parecido, com a velocidade da sua posse de bola construída desde o campo de defesa. Mas é bem verdade que a seleção espanhola tem uma linha de defesa um pouco mais alta, porque tem uma aproximação dos 2 defensores, né? Cubarsí e Laporte são zagueiros que ajudam muito na construção, então eles tentam criar maioria, né? Criar um número maior no meio campo, se aproximando para tabelar e aí puxando a marcação. A Argentina tenta fazer algo parecido, só que do seu campo de defesa, não tanto aproximando dos jogadores de meio campo, né? E a Espanha é um time que tem mais facilidade técnica, está mais acostumada a dominar todos os seus jogos, né? Mesmo quando a gente viu contra a seleção francesa tentando se recuperar na partida, ela teve muito controle do jogo, teve uma posse de bola bem superior e ainda criando boas oportunidades, né? Foi a grande dificuldade dessa Espanha durante a Copa do Mundo criar chances relevantes, criar chances que resultassem em perigo, né? Enquanto a Argentina, com poucas oportunidades, sempre tinha muito perigo justamente pela figura de seus atacantes, né? Seja o próprio Lionel Messi, que é o cara por que tudo passa nessa seleção, seja até por outros jogadores que cresceram durante o campeonato, principalmente o Lautaro Martinez, mas também o Julián Álvares, outros jogadores do meio campo, o Enzo Fernandes, marcando o gol contra a Inglaterra. Então é um time da Argentina que tem muita qualidade técnica, mas que precisa da articulação de seu jogador estrela, né? É muito importante para que dê certo o jogo da Argentina que o Lionel Messi esteja em lugares relevantes do campo para tabelar, para participar do jogo, para cruzar uma bola, para entrar pelo meio do campo, para receber um lançamento, uma jogada bem constante da Argentina, tentando lançar para a infiltração do Messi na área. Para isso acontecer, vai ser preciso que a Argentina mantenha um pouco da bola durante o tempo. É um time que fica muito desconfortável quando não tem a bola por boa parte do tempo, porque tem algumas dificuldades no momento defensivo. Não é uma defesa ruim de forma alguma, mas é um time que prefere ter a bola e cadenciar o jogo. A Espanha também. E o negócio da Espanha é que ela não joga sem ter isso. E tem uma pressão pós-perda tão eficiente, é a mais eficiente dessa Copa do Mundo, que costuma recuperar a bola entre 10 e 12 segundos. Né? Parte desse jogo espanhol, é parte de toda a história recente do futebol moderno, que é muito influenciada pelo futebol espanhol.
Então um jogo que vai ter essa característica provável. Vai ser um jogo bastante estudado, bastante cadenciado provavelmente, como costuma ser uma final de Copa. Vale lembrar que a Copa passada, aquele 3-3, acho que é mais um desvio da média, né? Antes, por exemplo, 2018 também tem um placar um pouco bailarino, né? Mas você tem 1-0 em 2014, 1-0 em 2010, 1-1 em 2006, 2-0 em 2002. Então, geralmente, os placares da final da Copa do Mundo são um pouco mais contidos. Como em geral se tratando de uma final de campeonato tão importante, porque os dois times tendem a arriscar menos, né? Tendem a se apoiar um pouco mais nas suas certezas de jogo. E sendo assim, você vai precisar bastante dos jogadores mais desequilibrantes para que o jogo apresente os espaços que as duas equipes precisam. Acho que nesse cenário a Espanha obviamente não tem o jogador grande estrela dessa competição, que é sem dúvida, independentemente do que aconteça na final, o jogador mais desequilibrante da Copa do Mundo deste ano, Lionel Messi, mas a Espanha ainda tem gente suficiente, principalmente o seu meio-campo, que faz uma ótima Copa do Mundo, seus laterais, Pedro Porro, Cucurella e Lamine Yamal, que hoje vai precisar fazer seu grande jogo, o jogo em que ele aparece. Vem fazendo a Copa do Mundo de crescente, mas é bem verdade que ele ainda não apareceu para decidir o jogo, muito mais com uma engrenagem dessa máquina azeitada do Luis de la Fuente. Meu palpite, o último palpite que eu vou dar aqui nesse nosso bolão é 1-0 para a seleção espanhola. Acho que a Espanha... não diria que tem um favoritismo, porque acho que é um 50-50 por ali, mas é o time que eu vejo mais pronto para disputar essa decisão. Obviamente não é um jogo previsível e a Argentina tem mostrado que está pronta para o imprevisível nesta Copa do Mundo. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo muito diferente. Desfrutemos, sei que muitos de nós vamos torcer contra a Argentina, eu não sou hipócrita, também confirmo que é o meu caso, mas será provavelmente o último jogo de Lionel Messi da Copa do Mundo. Tomara que ele brilhe muito e, no fim das contas, não vença. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E nos vemos apenas sabendo o próximo, o 23º campeão do mundo. É isso aí. Até a próxima.